Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor possa, de uma maneira muito especial, encher os nossos corações. Que tenhamos um momento onde o Senhor tenha toda a liberdade de falar a cada um de nós. Que o Senhor possa aqui, mais uma vez, encher o nosso coração da sua vida, da sua graça, do seu temor, da sua presença. Nós estamos estudando sobre Raabe. No primeiro estudo, o Senhor nos conduziu a conhecer um pouco da história dessa mulher, aqui no capítulo 2 do livro de Josué, onde nós fomos vendo o extraordinário milagre da graça, onde nós podemos ver como Deus, Ele investe tamanho poder de graça e amor para salvar essa mulher. Ele destrói toda uma cidade ímpia, uma cidade amorreia, uma cidade onde tinha a cultura da perversidade, da maldade, da idolatria, uma cidade onde se adorava muitos deuses e a cultura da promiscuidade, da prostituição e também de sacrifício de crianças era cultural nessas religiões, nesses cultos. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos ver como Deus salvou essa mulher. Então, existem detalhes sobre ela que nós vamos vendo à luz do Novo Testamento, algumas doutrinas tão impressionantes. Hoje, eu quero estudar com vocês sobre desvendando o mistério da encarnação, baseado na história de Raabe. Para isso, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, os versículos 3 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 1, os versículos 3 a 6. Judá gerou a Tamar, Tamar a Pérez e Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Agora, por favor, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, é no grande e santo nome do Teu Filho que nós estamos aqui, mais uma vez, confiados unicamente no poder do Teu Espírito. Somente Ele poderá nos conduzir nesta palavra, neste magnífico assunto. Talvez, Senhor, um assunto que nós não somos dignos de entrar de qualquer maneira. Precisamos que o Teu Espírito vá à nossa frente, vá à nossa mente
e nos ajude, Senhor, para que esse grandioso mistério revelado na Tua palavra possa penetrar fundo no nosso coração, porque nós precisamos ter uma visão da grandeza do que foi a obra da encarnação do Teu Filho, que nós possamos ser ajudados nesta manhã, para que nossa fé venha a ser fortalecida, para que a nossa devoção seja despertada, para que a nossa reverência possa ser mantida aos Teus pés. Senhor, nos ajude. Nós te pedimos mais uma vez no grande e poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quando estudávamos sobre o capítulo 2 do livro de Josué, 3 textos chamaram a nossa atenção para compreendermos sobre Raabe. Como foi possível essa mulher, no meio daquele labirinto escuro de prostituição, de sofrimento, como eu disse, naquele ambiente cultural onde a mulher não tinha tanto valor, e aqui eu falo com todo respeito às irmãs, porque se tem algo que nós vamos ver no cristianismo, é o grande valor e significado da mulher no plano e no propósito de Deus. Mas naquelas religiões amorreias, a mulher não tinha grande valor assim. Ou elas estavam dentro de um estado de poligamia, ou elas, se escolhessem viver uma vida sem a poligamia, elas estavam em uma vida livre, ou viviam abusos, ou então elas se tornavam prostitutas, porque elas não tinham meio de sobrevivência. A Bíblia enfatiza sempre quando menciona Raabe, a prostituta. E nós sabemos que aconteceu ali porque no primeiro estudo nós entramos um pouco nos detalhes dessa história. Porém, 3 textos que eu havia compartilhado com vocês, eu quero retornar para criar um link para a mensagem de hoje. No versículo 9, quando ela diz assim, bem sei, lá no versículo 9 ela vai dizer, bem sei. Se você voltar aí, vamos pegar esse texto, e nós vamos pegar só essa frase. Josué, o capítulo 2 e o versículo 9. Deixa eu ler com você. Está assim: e disse-lhes, bem sei que Jeová vos deu essa terra, que o terror do vosso nome caiu sobre nós, que todos estamos, os habitantes dessa terra, se derretendo de pavor da vossa presença. No versículo 10 ela diz assim, porque temos ouvido que Jeová secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Aí no versículo 11 ela diz, quando isso ouvimos, derreteram os nossos corações e não ficou alento em ninguém por vossa causa, porque Jeová é vosso Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Essa foi uma declaração linda da Raabe, e é uma declaração que nós começamos a estudar. Essa frase, bem sei, a tradução dela do hebraico é, eu aprendi a conhecer. O que indica que, naquele prostíbulo da casa dela, onde muitos estavam de passagem, dando testemunho do que estava acontecendo lá fora, lá no deserto, de algo que vem acontecendo há 40 anos, porque aqui Israel está naquela região, onde Deus disse para Abraão sobre a medida da iniquidade dos amorreus, e Deus iria trazer juízo sobre aquela região. Então escute bem, essa mulher, ela ouviu muitas histórias dentro daquele lugar, e por último, as que mais impactaram ela, foi sobre os reinos de Og e Bazã, 2 reis poderosos,
Og e Bazã. E eles haviam sido capturados, seus reinos destruídos pelo povo de Israel. Então todos os inimigos que estavam naquela região, os inimigos do povo de Deus, eles foram varridos. E agora Jericó, uma cidade fortificada, seus muros largos, se construía, se caminhava em cima desses muros, com muita facilidade, porque eles eram muros largos, uma cidade fortificada, protegida. Mas essa mulher, e nós sabemos disso, a casa dela estava lá em cima do muro. Se você observar bem, aqui no capítulo 6, vou ler alguns textos, o versículo 17, diz assim: somente viverá Raabe, a prostituta. Versículo 20, eu vou pegar algumas frases. Levantando grande grito, ruíram as muralhas. Versículo 22, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver. Versículo 23, os espias tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. E o versículo 25, Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai. Então nós vemos aqui que Deus trouxe um socorro para essa mulher. Então não podemos ignorar essa frase. Eu aprendi a conhecer. Ela aprendeu a conhecer Jeová. Ela aprendeu a conhecer que Jeová é Deus. Deus nos céus e Deus na terra. Isso é muito interessante. Nós vamos estudar essa frase. No versículo 10 ele diz: temos ouvido. A única forma de poder compreender a grandeza dessa frase é encontrar a sua primeira menção na Bíblia. E a primeira menção desta frase, temos ouvido, está aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus. O Espírito Santo está nos levando a fazer uma interpretação contemplativa. Nós estamos olhando para um quadro agora. Nesse quadro, aqui está uma mulher, uma prostituta, uma única mulher em toda uma cidade, que aprendeu a conhecer Deus pelas histórias dos seus clientes. Ela aprendeu a conhecer e a temer a Deus num ambiente escuro, imundo, num labirinto sem saída. Porém o Senhor conseguiu entrar ali dentro, destruir toda aquela cidade, entrar dentro do coração dessa mulher e resgatá-la. Isso não é uma história qualquer. E aí ela diz: temos ouvido. O que ela ouviu produziu fé no coração dela, como está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, Raabe é chamada de uma mulher de fé. Isso é muito impressionante. Em Tiago, no capítulo 2, versículos 22 a 25, ela é comparada numa medida de interpretação aqui, se você ler os textos, como Abraão, quando diz assim: vês como a fé operava juntamente com suas obras. Aí diz: com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu. A Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, ele diz aqui, de igual modo, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, e os fez partir por outro caminho. Então você vê a fé dessa mulher, como a Bíblia cita a fé dessa mulher. Hebreus capítulo 11, versículo 31, e agora Tiago, capítulo 2, versículos 22 a 25. Versículo 11, ela diz assim: porque eu sei que o Senhor, a palavra Senhor que ela usa é Jeová. Irmãos, não é exagero meu, falo isso com temor, debaixo das mãos do Senhor. Se nós fôssemos gastar um tempo para refletir só nessa palavra Jeová aqui, nós gastaríamos toda essa reunião.
porque esse não é um nome comum. Esse nome, ele aparece na literatura hebraica, na cultura, no contexto da história do povo de Israel, como um nome impronunciável de Deus, aquele tetragrama, não havia vogais. Os judeus, quando eles iam se referir a Deus, em tamanha reverência, eles produziam som. Quando eles passaram a escrever textos, e incluir o nome de Deus, que são as histórias do Pentateuco, e eles colocavam o nome Jeová. Quando era lido o nome Jeová, eles produziam um som, porque era um nome impronunciável, com tamanha reverência. Quando foi feita a primeira cópia do Antigo Testamento, a Septuaginta, todas as vezes que escreviam o nome Jeová, os copistas tinham que trocar a tinta, trocar o instrumento de escrita, se lavarem e trocar suas vestes. Imagina, só para escrever o nome Jeová. Então, faço aqui esse pano de fundo para vocês entenderem o que significou para essa mulher dizer para aqueles homens: eu sei que Jeová é Elohim. Que coisa mais curiosa, ela viu que Jeová era Elohim. Você sabe o que é Elohim? Elohim é o primeiro nome de Deus na Bíblia, é o Deus da criação. E Jeová é o Deus que revela, é o Deus da revelação. Quando você estuda a etimologia, porque vem um tetragrama impronunciável, esse tetragrama está aqui, é YHVH, YHVH, é Yud, Rei, Vav e Rei, são as 4 letras hebraicas. Eu já expliquei para vocês aqui numa reunião que nós tivemos, sobre a etimologia dessas letras, nessas 4 letras, nós vamos ver como Deus escreveu no nosso DNA o seu nome. Já mostrei isso para os irmãos, e mostrei muito mais ainda para os irmãos, como quando você estuda a etimologia dessas 4 letras, você vê o Evangelho do Calvário. Nós já estudamos isso aqui, sobre o tetragrama impronunciável de Deus, o nome de Deus no nosso DNA. Só para você ter uma ideia, tudo isso aqui é para explicar a palavra Jeová, o nome de Deus, o que aquela mulher testemunhou ali. Eu imagino que aqueles espias ficaram assombrados, no meio de tantas trevas, vê uma luz de graça, num ambiente tão perverso e hostil, vida de Deus, revelação de Deus. E ela disse assim: eu sei que Jeová, vosso Elohim, é Elohim. E você sabe, este nome Elohim para Deus, na verdade, esse nome ele tem uma singularidade, uma particularidade. A singularidade é que o prefixo im é plural. E a singularidade é que esse é o nome que revela Deus na sua plenitude, como também Deus na sua pluralidade. Por quê? Porque quando você estuda Deus na criação, está lá façamos, porque fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho do Antigo Testamento, podemos dizer assim, o Evangelho do Antigo Testamento estava revelado sobre a base desses 2 nomes, Jeová e Elohim. E a raiz hebraica do nome Jeová é assim: aquele que sempre está ao lado. Quando Deus vai se revelar para Jó, isso é muito lindo, irmãos, porque no capítulo 9, como também no capítulo 23, Jó faz uma queixa severa de Deus. A queixa que Jó faz é que ele sempre estava sozinho. Jó queixa para os seus amigos é que ele estava sozinho. Cadê Deus? Se ele pelo menos me visse passar. Então Jó se queixava de que Deus o havia abandonado. E quando Deus vai se revelar para Jó, ele se revela assim: eu sou o Jeová. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó naquele redemoinho? Eu sou aquele que sempre estive ao seu lado. É maravilhoso isso, irmãos. Sabe o que essa mulher está dizendo? Jeová, aquele que sempre esteve ao lado, é também aquele que está no trono dos céus
Ele também está na terra. Eu nunca estive só, porque de fato ela estava só. O que ela tinha era uma vida de abusos, de humilhação, de vergonha. Mas o dia da sua vergonha acabou. Porque o Deus Jeová chegou, Ele colocou seu exército em torno daquela cidade. Aquele exército levantou as suas trombetas, e tocaram, e deram um brado, e toda a muralha de Jericó caiu. A única parte que não caiu foi aonde estava a casa de Raabe, segurada por uma fita vermelha de escarlate. Essa é a nossa última parte, é o nosso último assunto. Nós vamos estudar sobre o poder do sangue de Cristo Jesus. Então aí está. Agora podemos avançar para os textos de Mateus e de Timóteo. Nos textos aqui de Mateus, nós vamos ver que na genealogia do nosso Senhor, o Espírito Santo reservou um lugar para 3 mulheres. Tamar era nora de Judá. Ela tinha um marido perverso, um abusador, um homem tão perverso, um homem sem escrúpulo, um homem de uma extrema maldade, que a Bíblia diz que Deus o eliminou. Ele foi julgado por Deus, condenado, executado, o marido de Tamar. E ela ficou viúva. E nós sabemos que aconteceu um fato precipitado da parte dela. Isso lhe custou muito. Quando ela, de uma forma astuta, armou uma novela, uma ilusão no seu coração, para poder enganar o seu sogro. E foi o que aconteceu, ela o enganou, e como garantia, porque ela se passou por uma prostituta, ela o enganou, e ela tomou o cajado dele, e outras peças, para garantir o pagamento daquele ato de prostituição. E depois, quando souberam que ela estava grávida e contaram para Judá, Judá mandou trazê-la para que ela fosse apedrejada. E quando aqueles homens vieram buscá-la, ela entregou os pertences daquele homem, Judá, e disse: o filho é do homem que pertence a esse cajado, e todas essas coisas. E quando levaram para Judá, Judá disse: essa mulher é mais justa do que eu. E como consequência, ela ficou proibida de casar a vida toda, um celibato. Mas ela gerou 2 homens. Um deles é Pérez, o outro é Zerá. Então aqui está a história dessa mulher, uma história de sofrimento. A outra mulher que o Espírito Santo reservou lugar na genealogia de Cristo é Raabe. E a outra é Ruth, uma viúva que perdeu o seu marido. Ruth ainda tinha uma agravante, porque ela era moabita, e já estudamos sobre Ruth, então não tem necessidade de ficar repetindo. Nós vimos os textos onde a Bíblia diz que os moabitas não fariam parte da congregação do povo de Deus para sempre. É isso que está escrito. Os moabitas foram amaldiçoados, era um povo amaldiçoado. Porém, o Senhor vai ali, de uma maneira tão misteriosa na história, e mostra a sua sabedoria, a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E Ele ganha o coração de Ruth, quando ela estava desesperada. E agora, junto com a sua sogra Noemi, elas voltam para Belém, porque ela não quis abandonar sua sogra. E o Senhor, nosso Deus, preparou uma história linda para a vida dessa mulher. Colocou aquele Goel, aquele que redime. Imagina, irmãos, que Deus tomou aquela mulher moabita que representa a igreja. Porque a história de Ruth, ela é contada na Epístola aos Efésios. Tomou aquela mulher moabita que estava debaixo de maldição. Eu e você éramos filhos da ira. Eu e você estávamos debaixo da maldição. Ele se fez maldito por nós. Gálatas 3,13. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou o nosso lugar de maldição. A história de Ruth é contada na Epístola aos Efésios. Nosso Senhor Jesus se tornou o nosso Goel, o nosso Redentor, como fez Boaz. Boaz, ele decidiu pagar o preço por Ruth. Só que quando ele estava quase
redimindo, Ruth descobriu que havia um outro parente mais próximo dela, que tinha direito sobre ela. Que tristeza foi para Boaz. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele parente não tinha condições de ficar com Ruth, ele não queria. Porque Satanás é assim, Satanás é o nosso parente mais próximo por causa de Adão, porque nós éramos filhos da ira, não é isso que está em Efésios capítulo 2? Éramos por natureza filhos da ira. Não é o que diz em Colossenses 1,13, que nós estávamos no império de trevas? Não é isso que a Bíblia diz? É, irmãos, nós nascemos de Adão, nascemos em pecado. Davi diz, eu nasci em pecado, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu filho de Deus, nascemos criaturas, filhos da ira. Nós tínhamos um parente muito próximo, ele tinha direito sobre nós, Satanás. Mas graças a Deus, o preço que Jesus pagou foi tão alto, o preço que ele empenhou da sua vida por nós era tão alto, que Satanás não tinha como cobrir essa oferta. E não somente isso, ele não pagou o preço, foi para Satanás, ele pagou, foi para o Pai. Sua obra foi satisfeita pelo Pai. Glórias a Deus. Agora, irmãos, nós somos a sua noiva. Agora nós somos os filhos de Deus. Então, vamos entender, pelo menos introduzir um pouco desse assunto. Em 1 Timóteo capítulo 13, versículo 16, nós temos aqui um verbo no particípio presente, passivo, que é evidentemente, que tem o sentido de declarar, que tem o sentido de confessar, que tem o sentido de proclamar, que tem o sentido de adorar. O verbo aqui indica uma ação já realizada. Esse texto, evidentemente, grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade é o mistério da encarnação. Aquele que foi manifestado na carne, o nosso Senhor Jesus, foi justificado em espírito, porque nele não se encontrou nenhuma iniquidade. Ele foi contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui nós somos levados aquele que é o mais extraordinário milagre de Deus, a encarnação do seu Filho. O grande milagre de Deus na história é a encarnação do seu Filho, e esse milagre se torna maior ainda, quando se soma a isso, sua vida pura, sua vida santa, a vida que ele viveu, a morte que ele morreu, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização, tudo isso constitui o maior milagre de Deus. Então nós temos que meditar sobre o que é a encarnação de Cristo. Na teologia cristã, essa doutrina é chamada de hipóstases, ou união hipostática. O que é isso? É as duas, a doutrina que define o como das duas naturezas do nosso Senhor. Porque quando você vai na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que o nosso Senhor, a sua divindade, ele é 100% Deus. 100% Deus é aquilo que ele é essencialmente em toda a sua divindade. 100% Deus. Onisciente, onipresente, eternidade, imensidão, imutabilidade, autoexistência, transcendência, tudo isso tem a ver com a sua divindade. Ele é 100% Deus. Mas também essa união hipostática fala da sua humanidade. Fala da sua humanidade com todas as suas debilidades possíveis, com todas as suas fragilidades possíveis. Sim, meus irmãos, naquela carne humana do nosso Senhor Jesus, estava sim, uma vida limitada, uma vida com predisposições a fraquezas, a tristezas, a pecados. Sim, você tem que ver dessa forma. Embora nele o pecado não teve lugar,
Embora ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por esta razão, ele é chamado de varão aprovado por Deus, naquela grande mensagem de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque ele venceu o mundo na sua carne. Ele venceu o pecado na sua carne. Ele venceu Satanás na sua carne. Tudo aquilo que Adão não foi capaz de vencer, o nosso Senhor Jesus venceu. Então nós temos que entrar nessa doutrina, porque ela não é uma doutrina qualquer. Quando você estuda essa doutrina na história, você vai ver que foram necessários 2 concílios, daqueles 7 concílios da igreja, 2 concílios foram convocados para tratar a unio personalis, a união das duas naturezas. Essa doutrina, ela foi tão fundamental na história da igreja, porque os primeiros séculos da história, todas as heresias giravam em torno da pessoa e da obra do nosso Senhor. Uma grande confusão. Todos nós sabemos que o Evangelho de João, ele foi escrito muito tempo depois. Quando João escreveu o seu Evangelho, ele tinha mais de 90 anos. O Evangelho de Marcos já existia há mais de 30 anos. E quando João abre o seu Evangelho, ele diz assim: no princípio era o Verbo, o Logos. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. E ele vai dizer ainda, acrescentar: sem ele, sem o Verbo de Deus, nada do que foi feito se fez. E ele, no final dessa sentença do capítulo 1, ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne. Olha a frase. O Verbo encarnou. E ele vai usar uma palavra muito interessante, que é esqueno no texto grego, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É isso que ele vai dizer. Então, o que é esta união hipostática? É a doutrina que diz que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele era verdadeiramente Deus com todos os atributos de Deus. E ele era verdadeiramente homem com todas as características da nossa humanidade. Esta é a grande doutrina. Agora, o que nós temos que ver? Algo muito especial. É que essas duas naturezas, em uma só pessoa, elas não conflitavam. Uma natureza não estava em confronto com a outra. A divina não era humanizada. E nem a humana deificada. Isso é muito importante para você entender os evangelhos. E muito mais, para você entender a obra da redenção. É algo maravilhoso. Escute isso. A natureza divina de Cristo nunca era humanizada. E a sua natureza humana nunca deificada. E essas duas naturezas permanecem nele até hoje. Porque quando ele nasceu, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, ele teve que se esvaziar. Ele se esvaziou, sem deixar de ser divino, sem perder sua divindade. Ele se esvaziou para entrar na vida, no limite da nossa vida. Com todas as disposições da nossa vida, ele se esvaziou quanto à sua divindade. Mas ele não perdeu a sua divindade. Ele não perdeu a essência da sua divindade. Quando ele teve que entrar na morte, sabe o que ele fez, irmãos? Aí entra um outro processo. Porque ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai. E agora, para poder entrar na morte, a natureza divina entra com todo o seu poder. Porque ele, essa natureza, não podia experimentar a morte. Porque essa natureza é a natureza do Deus eterno. O Deus eterno não morre. Então agora nós vamos buscar textos que vão nos ajudar a entender isso. Esse processo.
como ele entrou na vida, como ele entrou na morte. E o mais sublime de tudo isso, que todo esse grande milagre de Deus tinha em vista, sabe o quê? Aquilo que aconteceu lá em Jericó, alcançar Raabe, alcançar você. Esse sublime, indescritível empreendimento de Deus, Paulo chama isso em Efésios capítulo 1, o conselho da divindade. Então vamos continuar entendendo um pouco sobre isso, para depois nós entrarmos nas disposições práticas. Porque foi absolutamente necessário que o Filho de Deus assumisse a natureza humana. Deixe-me colocar isso em 3 proposições. Primeiro, se o Senhor Jesus viesse até a terra, viesse diretamente dos céus, sem que a sua natureza humana não fosse retirada de Maria, ele não poderia ser um membro da nossa raça. Ele não poderia fazer parte da nossa raça. Ele não poderia ser como um de nós. Ele não poderia e nem conseguiria assumir o nosso lugar. E nem tampouco sentir o que significa as tentações do pecado. Por isso o capítulo 2 de Hebreus vai dizer algo muito maravilhoso. Se você puder, abra comigo, eu quero ler com você o versículo 10 e o versículo 17. Aqui você vai entender algo sobre o mistério da encarnação. Hebreus capítulo 2. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 17. O 10 diz: pois convinha, essa palavra significa conveniente, adequado. Era adequado que aquele a quem todas as coisas e por quem todas as coisas existem, conduzindo à glória muitos filhos de Deus, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Como ele pode ser o autor da nossa salvação? O que significa, irmãos? Que a nossa salvação não surgiu no tempo devido a uma necessidade. Não surgiu o plano de salvação porque Adão caiu. Já havia dentro de Deus um plano de redenção, mesmo antes de Adão. Por isso que lá, em Êxodo capítulo 12, diz que o cordeiro, para o sacrifício, ele tinha que ser separado 14 dias antes. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o cordeiro, um cordeiro que foi sacrificado, o cordeiro que foi escolhido, o cordeiro que foi predeterminado antes dos tempos eternos. Já havia em Deus um cordeiro sacrificado. Foi dessa forma que Deus matou um cordeiro e tirou a sua pele para poder fazer vestiduras para Adão e Eva. Sabe por quê? O pecado de Adão não foi surpresa para Deus. O que é surpreendente é que já havia dentro de Deus, mesmo antes da queda, um plano de redenção, um plano de resgate. Vamos para o versículo 17. Diz assim: por onde importava que em tudo fosse ele semelhante. Se ele viesse direto do céu, não seria semelhante a nós, semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso. Como ele podia sentir misericórdia de nós, sem conhecer as profundezas das nossas debilidades? Como ele poderia se compadecer de você, se ele não sabe o peso da tentação? Como aqui diz, para ser semelhante aos irmãos, e viesse a ser um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é a posição que ele tem no trono agora, fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados. Aí o 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu. Sabe por que ele sofreu, irmãos? Porque ele era carne como eu e você. Ele era homem como eu e você. Ele sofreu sendo tentado. Ele foi tentado como eu e você somos tentados. E sabe qual é o grande segredo? É que agora ele pode nos socorrer, porque ele sabe o que é a tentação. Então essa é a primeira proposição. Se ele viesse diretamente dos céus, sem passar pelo ventre de Maria, ele não estaria habilitado para nos socorrer.
Segunda proposição: se o Senhor Jesus não fosse membro da nossa raça, Ele não teria condições de nos livrar do poder da culpa, do poder da condenação e do poder do domínio do pecado. Eu repito, se Ele não fosse membro da nossa raça, Ele não teria condições de nos livrar da culpa, de nos livrar da podridão do pecado, da condenação do pecado. E por último, era necessário que o Redentor tivesse ancestrais humanos, e recebesse toda a carga genética deles. E isso só foi possível por causa da união das duas naturezas. Se ele descesse só com a natureza divina, não seria possível. Mas aí se fez necessário a natureza humana. E é aqui, irmãos, foi nessa natureza humana que ele sofreu todos os ataques, os piores. Ele foi tentado durante 40 dias, lá no deserto. Ele passou tudo o que passou. Sabe por quê? Porque essa natureza não poderia ser maculada. Porque agora ele era o nosso segundo homem. Do ponto de vista do propósito eterno de Deus, só existiram dois homens diante dele: Adão, e esse fracassou. Cristo, esse não fracassou. No primeiro homem, nós fomos gerados. No segundo, nós fomos redimidos. No primeiro homem, nós estávamos condenados. No segundo homem, fomos justificados. No primeiro homem, nós nos tornamos filhos da ira. No segundo homem, nós nos tornamos filhos de Deus. É isso, meus irmãos e irmãs. Então vamos avançar um pouco mais. Deixe-me colocar só alguns textos e vamos para as aplicações finais. Abra comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 7, o versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. E depois Isaías capítulo 9, o versículo 6. Isaías 7, 14 está assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Por quê? Quanto à sua natureza divina, ele é transcendente. E quanto à sua natureza humana, ele é imanente. Então nele nós temos a transcendência e a imanência. Está vendo aí? Quanto à sua natureza divina, ele é o Deus transcendente. Quanto à sua natureza humana, ele é o Deus imanente. Agora, por favor, vamos para Isaías, no capítulo 9. Isaías 9. Isaías, capítulo 9, vamos ler aqui o versículo 6. Preste atenção, porque esse texto é extraordinário. Está assim: porquanto um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. No primeiro texto nós vimos, ele é um filho, mas ele é Deus conosco. No segundo texto, diz que ele é um menino, mas ele é Deus. Ele é um filho, mas é o Pai da eternidade. Está vendo, irmãos? Que lindo isso. Um filho, mas é Deus conosco. É um menino, mas é o Deus forte. É um filho, mas é o Pai da eternidade. 100% homem, 100% Deus. E por que ele fez isso? Por que ele fez tudo isso? Que obra? Irmãos, eu só consigo chegar até aqui. Mas eu penso que na eternidade nós vamos entrar fundo nisso. Eu penso que passaremos toda a eternidade mergulhados em toda a grandeza, em toda a altura, em todo o comprimento, em toda a largura, em toda a
profundidade da obra, do mistério, da encarnação do Filho de Deus. Então vamos aqui para dois textos. Primeiro, está na Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19. E depois Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e assim nós vamos para o final, concluindo essa mensagem. Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim: pois que também Cristo morreu uma única vez. Hebreus capítulo 9 e 10 vai enfatizar isso, porque havia sacrifícios todos os anos, para cobrir o povo, mas nunca para justificar o povo, para cobrir. Aqueles sacrifícios eram como Deus apontando para a cruz do seu Filho, mas Jesus morreu uma única vez, e efetuou uma redenção para sempre. Aí diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Esta é a frase-chave desse texto. Morto, sim, na carne sim, mas vivificado no Espírito. Olha que coisa impressionante. Morto na carne, vivo no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora o outro texto que eu citei para vocês, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Agora é o testemunho do Senhor. Ele vai dizer assim: eu sou aquele que vive. Apocalipse 1, 18. Eu sou aquele que vive. Tem uma frase aí que ela carece de uma ressalva: estive morto. As versões mais próximas do texto original está assim: passei pela morte. Passei pela morte, mas eis que eu estou vivo pelo século dos séculos, e eu tenho as chaves. A palavra chaves aqui é uma metáfora. Eu tenho autoridade na morte e no inferno. Nunca esqueça disso, irmãos, que não é, Satanás tem um reino. Que reino que ele tem, irmãos? O reino de Satanás é um reino de vergonha, é um reino de derrota, é um reino de fracasso, é um reino de condenação, porque o dia que Jesus passou nesse reino, ele esmagou todas as forças das trevas, e ele tem toda a autoridade sobre o inferno. Por isso, quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse isso para os discípulos. Sabe quanto poder sobrou para o diabo? Nenhum. Sabe por quê? Porque agora Satanás é um desgraçado, miserável, sem autoridade sobre o seu reino. Por quê? Porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele foi justificado em espírito. Esse que o mundo, a carne, o diabo não teve nenhum poder sobre ele, ele agora está no trono como nosso sumo sacerdote. Vamos entrar um pouco mais na aplicação, e para isso eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos tomar apenas alguns textos e ler, não temos tempo de fazer uma exposição sobre esses textos. Evangelho de João, capítulo 17, aqui está, talvez, uma das mais gloriosas exposições que nós podemos ter acerca do propósito da encarnação, porque foi necessário que o Filho de Deus, aquele que sempre foi Deus, não havia na sua eternidade, quando ele vivia na glória do Pai, mesmo antes da criação, não havia elemento de humanidade nele. Esse elemento foi acrescido na encarnação, no ventre de Maria. Ele tinha essa carga genética dos seus ancestrais humanos, e aqui nós temos Raabe. Ele se tornou como um de nós. Ele veio até nós, se tornou um de nós para nos levar a Deus, para que nós pudéssemos ser participantes da glória de Deus. E agora, irmãos, esta é a maior oração já ministrada diante de Deus. Aqui no capítulo 17, o versículo 1, ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Agora vamos ver os detalhes
podemos dizer os detalhes distintos, intrínsecos, aqui, concernente ao propósito da encarnação. O que ele queria fazer? Será que o seu único objetivo era morrer por nós e nos perdoar lá na cruz do Calvário? Eu digo para você, não, muito mais. Será que o propósito dele era descer ao inferno, tomar as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás? Eu digo para você, muito, muito, muito mais. Muito mais. Ele tinha uma posição, e ele estava disposto a perder essa posição por causa de você. E ele perdeu. Ele perdeu uma posição por causa de você, era a posição do unigênito. Ele era o unigênito filho. E ele perdeu a posição de unigênito para se tornar o primogênito. Ele era o herdeiro de todas as coisas. Agora ele tem que compartilhar conosco a sua herança. Ele era o centro eterno do amor do Pai. Agora ele teve que abrir mão disso, para que outros pudessem ser amados, tanto quanto ele sempre foi eternamente amado. E tudo isso está aqui. Você se lembra, irmãos, daquela descrição dos pais capadócios, que muitas e muitas vezes eu falei para vocês, sobre a Trindade, quando eles leram o versículo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era, isso é coinerência, o Verbo aqui é Cristo. O que é o Logos? Os estudiosos antigos, eles diziam assim, quando Deus fala, eu sou o que sou, é que não há outro como Ele. Mas, todas as vezes que Deus tem um pensamento sobre si mesmo, Ele gera uma imagem. Todas as vezes que Deus tem um conceito sobre Ele, Ele gera uma imagem. E essa imagem que Deus gera, de um conceito que é igual a Ele, é o seu Filho. Isso é o mistério da Trindade. Essa palavra Logos, ela foi tirada para explicar isso. Porque o que era o Logos? Foi Heráclito, um filósofo de Éfeso, 400 anos antes de Cristo, que usou essa palavra pela primeira vez. Ele era um astrônomo. Por quê? Porque os astrônomos, 400 anos antes de Cristo, eles entendiam que havia uma mente, havia uma razão por detrás do universo, havia uma coerência por detrás do universo. Essa mente, essa razão, essa coerência por detrás do universo, eles chamaram de Logos. João tomou essa palavra da filosofia de Heráclito. Ele vai dizer assim, o Logos é muito mais do que uma mente, o Logos é muito mais do que uma razão, o Logos é muito mais do que uma coerência. O Logos era Deus, o Logos era coerente, ou coinerente com Deus, e o Logos era coexistente com Deus. Aí depois, muitos anos depois, os pais capadócios, estudando esse mesmo assunto, estudando Logos, estudando João 1, eles falaram, como a gente vai definir Trindade? Como que essa fusão da Trindade, como essas pessoas existem, eles não souberam. Aí eles pensaram de uma maneira poética. Por que a gente não usa a palavra pericorese? É como uma pericorese. O que é uma pericorese? É uma dança dentro da outra dança. É como se houvesse círculos dentro de círculos. É como se o Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivessem eternamente em amor, relacionamento, vida, satisfação, um devotando sua vida para o outro. O prazer do um está no outro. O outro é um e o um é o outro. Aí eles criaram essa palavra para poder ilustrar pericorese, uma dança. Aí, irmãos, você entra em João 17. Eu falo para vocês, eu não consigo ir muito aqui, mas eu vou tentar levar vocês pelo menos a ler, se vocês têm essa compreensão. Aqui o nosso Senhor, Ele ora. Eu digo para vocês, com toda a reverência, esta oração é o coração do Senhor. O coração do Senhor está nessa oração. Esse é o único lugar que você vai ver o coração do Senhor de uma maneira tão ampla, de uma maneira tão profunda, como nunca podemos ver. O coração do Senhor está representado nas suas palavras. Olha o versículo 9, vamos ler bem devagar, irmãos. Ele diz assim, é por eles que eu rogo, é por você,
Ele estava olhando para nós aqui agora, em 2022, no mês de abril, Jesus já estava olhando para nós e dizendo: Pai, eu rogo por eles. Eles vão passar tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos de muito sofrimento, mas sabe que nós temos um sumo sacerdote que não para de rogar por nós. Não rogo pelo mundo. Aí ele diz assim: mas por aqueles que me destes, assim como nós. Assim como nós. Esse assim como nós começa a abalar o meu coração. Assim como nós. Aí ele diz assim, no versículo 11: já não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. É por isso que a igreja não pode estar debaixo de nenhum outro nome, irmãos. É por isso que denominação nunca foi propósito de Deus. O único propósito de Deus é que nós estivéssemos debaixo do seu único nome. Nós precisamos ser conhecidos pelo nome de Cristo, não é se nós pertencemos a uma denominação ou outra, nós pertencemos a Cristo. Esta é a grande exclusividade espiritual da igreja, ela é de Cristo. Ela não é fundação de homem, ela não é para homem, ela é de Cristo. Ele disse: eu edificarei minha, eles são meus. A igreja não pertence à entidade, a igreja pertence a eles, são meus, me deste. Versículo 9, ele diz: guarda em teu nome. Agora veja o que ele diz: por que guardar o seu nome? Aí ele vai dizer uma coisa muito assombrosa, isso aqui é de assombrar o nosso coração. Ele diz: para que eles sejam um. Sejam um. Mas como podemos ser um? Ele vai dizer: assim como nós. Assim como nós. Nunca foi objetivo da Trindade. Nunca foi objetivo da Trindade, irmãos, fazer algo que não fosse satisfação deles ou para eles. A Trindade vive para si. Irmãos, agora você consegue explicar o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro diz: guarda. Se eles estiverem guardados em teu nome, eles poderão ser um como nós. É por isso que eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. Eu rogo porque eu quero que eles façam parte dessa Trindade. Eu quero eles na Trindade como nós, quero que eles sejam um como nós. Eu quero que eles tenham a face de amor voltada uma para a outra. É isso que ele está falando. Por que Satanás trabalha 24 horas por dia? Qual é o seu ponto focal? Qual é o seu ponto central? Qual é o objetivo de todos os dardos inflamados do inimigo? Destruir essa unidade. Obstruir o caminho da Trindade na nossa comunhão. A igreja, irmãos, ela tem que ser a realidade da Trindade. Deus não é solidão, Deus é a comunhão de três pessoas. E podemos dizer assim: Deus não é a solidão, Deus é a comunhão de quatro pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo e a sua igreja. É isso, irmãos. Se você observar, essa palavra um ocorre algumas vezes aqui. No versículo 21, ele diz assim: a fim de que sejam um. Mas eu vou ler esses textos por causa de um detalhe. De um detalhe que não é possível ver na tradução em português. Ele diz: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles. Só que na sua Bíblia não tem, mas acrescente, porque no original grego está assim: para que eles sejam um em nós. Talvez na sua Bíblia está assim: para que eles sejam em nós. Mas antes desse em nós, tem a palavra um, para que eles sejam um em nós. No versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Aí na sua Bíblia está assim: como nós somos, não é? Mas no original grego está assim: para que eles sejam um, como um somos nós. Está vendo? No versículo 23 diz: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. No texto grego não está unidade, está assim: para que sejam aperfeiçoados no um. Sabe o que ele está dizendo? Para que nós sejamos aperfeiçoados na Trindade, não é na unidade. Compreende? Porque esse um aqui é a Trindade. O texto muda.
O texto muda, porque ele quer nos levar para a perfeição da vida da Trindade. É isso que vai ser a nossa vida celestial, irmãos. Consegue capturar isso? Então deixa eu terminar de ler os textos. A fim de que todos sejam um, versículo 21 aí. A fim de que todos sejam um. Mas que tipo de um? Nós vimos agora a palavra um. Que tipo de um que ele está dizendo para nós ser? Que tipo de um nós seremos? Ele está rogando por nós. Ele diz, eu rogo por eles. Então pegue essa frase. Ele está rogando. Ele rogando para que nós sejamos um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, quando você olha isso aqui do ponto de vista da eternidade, você vai ver que o perdão dos pecados foi só o primeiro passo. A nossa salvação, ela é ascensional. E aqui nós estamos diante do ponto mais alto daquilo que pode-se dizer a nossa tão grande salvação. Não pense em fazer parte da glória. Fazer parte da glória é fazer parte da Trindade, ou com a Trindade, na comunhão da Trindade. Nunca seremos como eles, mas faremos parte da glória deles. Nunca teremos a glória deles, mas entraremos na sua glória. Vamos para outros textos. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como um somos nós. Versículo 23, observe bem, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na Trindade. Agora a última parte que eu quero ler com vocês, para que o mundo conheça que tu me amaste, agora veja isso, os amastes, como também amastes a mim. Você sabe o que é que Jesus está dizendo agora, irmãos? Ele está dizendo justamente isso, porque na Trindade passada, o centro do universo, do amor do Pai, era seu Filho. Todo o amor do seu Pai estava nesse Filho. Agora ele diz para o Pai que Ele quer que nós também façamos parte do centro do universo do amor do Pai. Agora não apenas um filho, porém muitos filhos que foram conformados à imagem desse Filho. E por último, olhe bem, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me destes, para que vejam minha glória, glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Outra maneira de dizer, me amastes eternamente. E vou colocar rapidamente isso para vocês. Em João capítulo 1, versículo 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, porém o Deus unigênito que está no seio, no recôndito, no lugar mais íntimo de Deus, é quem o revelou. Onde Cristo sempre esteve? No seio do Pai. Sempre, esta é uma declaração profunda de intimidade. João capítulo 7, versículo 34, a parte B está assim, aonde eu estou, vós não podem vir agora. Era o lugar, era esse lugar. Era esse lugar da intimidade, da divindade. Era esse lugar mais alto. Aí ele diz, vocês não podem ver agora. No capítulo 10, versículo 38, na parte B, ele diz, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Era desse lugar, e era sobre este lugar que ele estava orando. Aí no capítulo 14, ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então agora você toma todos esses textos e observa o que Jesus está dizendo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me tens dado. É nesse lugar, irmãos. Por isso que Ele entrou à nossa frente. Ele abriu esse vive novo caminho. Segundo aos Coríntios capítulo 5, fala de um santuário superior. Esse corpo, ele pode até enfrentar todas as deficiências, todas as limitações, todas as dificuldades, mas Paulo nos lembra, há um santuário, há um lugar elevado, que eu e você podemos entrar. E sabe por quê? Porque hoje a humanidade entrou na eternidade. Se a humanidade não tivesse entrado na eternidade glorificada, nós jamais poderíamos entrar na eternidade.
Hoje existe um homem sentado no trono, e agora esse homem abriu um caminho para todos nós entrar e desfrutar de tudo aquilo que é a glória dos santos. Então nós vemos, irmãos, essa é a grande mensagem da genealogia de Cristo, incluindo Raabe. Esse aspecto do mistério da encarnação é a verdade mais suprema, mais elevada que a igreja precisa aprender. Não há uma verdade que seja mais estremecedora do que essa, que mais nos assuste, mas quando a gente consegue ver, mesmo que ainda de forma periférica, mas isso nos esmaga, porque eu e você sabemos que a única coisa que merecíamos era o inferno. Agora você imagina o que Cristo fez, o que a encarnação fez, o que a ascensão fez, e o que Ele está fazendo agora, porque Ele disse: Pai, os que me destes, você é uma dádiva de Deus para Cristo, Ele não vai te perder, Ele começou em nós uma boa obra, e Ele vai terminar até aquele grande dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, bendita palavra. Abra nossa mente, Senhor, abra nossa mente para que essas verdades penetrem fundo no nosso coração, porque se essas verdades penetram fundo em nosso coração, nós somos habilitados a viver a vida cristã adequada, nós vamos sair da periferia. Senhor, nós regozijamos, porque nesta manhã o Teu Espírito vem nos lembrar essa magnífica doutrina da encarnação. Senhor, que lindo, que maravilhoso é isso. O Senhor tomou uma prostituta, uma mulher completamente desqualificada, uma mulher que estava debaixo da Tua ira, juntamente com toda aquela cidade de Jericó, e o Senhor transformou o cativeiro dela. Assim também o Senhor tem transformado o nosso cativeiro. Hoje nós somos os filhos da ira, hoje somos os Teus redimidos, hoje somos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós podemos desfrutar de todas as glórias desta oração que o nosso Senhor Jesus fez, e nós queremos aqui Te adorar, Senhor. Nós queremos tributar a Ti a nossa gratidão, nós queremos comer deste pão, nós queremos beber deste cálice, cheio de gratidão, de louvor e de adoração, pela encarnação do Verbo de Deus, porque hoje nós somos chamados a fazer parte dessa grande dança eterna, de glória, de graça, de misericórdia, de amor, de inclusão eterna. Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor veio e tabernaculou entre nós. Glórias ao Teu nome, bendito Jesus.